Fala, gente linda do nono ano, saudade de vocês. Espero que todos estejam bem, saudáveis, suas famílias também. E vamos continuar firmes aí nos cuidados preventivos, certo? Para continuar nos mantendo saudáveis nessa quarentena. No vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho do capítulo 10, resumidamente, e ele aborda o que são os cromossomos e qual a função deles. Nós vimos anteriormente, no capítulo 9, um pouquinho já sobre os cromossomos. Nós vimos que nas nossas células, o nosso material genético fica abrigado no interior do núcleo sob a forma de filamentos de cromatina, na maior parte do tempo. E quando vai chegando próximo à fase de divisão celular, esses filamentos de cromatina eles vão se condensando até adquirir a forma de cromossomos. Então, se a gente pegar uma célula que está próxima à fase de divisão celular e até o final dessa fase de divisão, nós vamos observar no núcleo celular o nosso material genético sob a forma de cromossomos, conforme o esqueminha aqui ao lado. Essa forma de cromossomos, digamos que ela mantém nosso material genético numa forma mais estável, que evita a ocorrência de erros genéticos durante o processo da divisão celular. E vale lembrar que a compactação, a condensação da cromatina sob a forma de cromossomo, ela ocorre com auxílio de proteínas especiais, ou seja, o nosso DNA se condensa, se enovela ao redor dessas proteínas chamadas histonas até adquirir a forma de cromossomo, conforme aqui esse esqueminha simplificado. Então, a gente tem uma molécula de DNA, sob a forma de filamento de cromatina, que vão se enovelando, se ligando aqui às proteínas histonas, até adquirir o seu grau máximo de condensação sob a forma dos cromossomos. Vale lembrar que os cromossomos eles são formados por várias unidades denominadas nucleossomos. E o que são então esses nucleossomos? Os nucleossomos são filamentos de DNA envolvendo octômeros de histonas, ou seja, se eu tiver 8 moléculas, 8 proteínas histonas envolvidas aí pelo DNA, eu vou ter um nucleossomo. E o conjunto de vários nucleossomos vai originar então o cromossomo, da forma como a gente está acostumado a ver. Estruturalmente, o cromossomo a gente observa uma região mais centralizada, que é denominada de centrômero, e a partir do centrômero partem braços, popularmente chamados. Num esqueminha semelhante ao do slide anterior, que a gente observa no núcleo celular vários cromossomos, basta a gente contar o número de centrômeros que esse número vai ser o indicativo, então, do número de cromossomos que aquela célula possui. Normalmente, os cromossomos eles são formados por uma única cromátide, que vai possuir, então, 2 braços e um centrômero. Porém, durante a fase de divisão celular, esse cromossomo simples passa por um processo de duplicação, ou seja, esse aqui é o nosso material genético, que durante o período de divisão celular vai se duplicar, originando um cromossomo com 2 cromátides. Cromátides essas idênticas, que são chamadas de cromátides irmãs, que são unidas pelo centrômero. Então, as nossas células somáticas, que são as células que formam aí a maior parte do nosso organismo, normalmente apresentam cromossomos simples, que durante o período de divisão celular se duplicam e ficam aqui com essa conformação de cromossomos com 2 cromátides irmãs. Estruturalmente, nas extremidades do cromossomo, a gente tem regiões, trechos do DNA que têm funções específicas. Essas regiões são chamadas de telômeros. E os telômeros, eles apresentam funções como, por exemplo, participar da expressão de determinado gene, reconhecer danos no DNA, proteger e manter a estabilidade estrutural dos cromossomos. E, ao longo de sucessivas divisões celulares, pode ocorrer o encurtamento dessas regiões. Então, caso ocorra esse encurtamento do telômero,
de uma maneira exagerada, como a gente consegue observar aqui nesse esqueminha, que inclusive é da apostila de vocês, ao longo de algumas divisões celulares, eu tive a região do telômero tão encurtada a ponto de inibir a ocorrência da divisão celular e ocasionar a morte celular. Normalmente, essas regiões de telômero elas são reconstruídas com a ação da enzima telomerase. E normalmente essa enzima ela está ativa somente em células somáticas, que são as células que compõem o nosso organismo. E normalmente essa enzima está reprimida ou inativa nas células sexuais, que são as células germinativas. Os cromossomos eles podem ser classificados de acordo com a posição do centrômero. Então a gente vai ter 4 classificações. Podemos ter cromossomos metacêntricos, que o centrômero está localizado numa região mais centralizada. Submetacêntrico, que o centrômero está deslocado para uma região mais para o polo, né, das cromátides. Acrocêntrico, que o centrômero está ainda mais deslocado para o polo das cromátides. Ou telocêntrico. Nesse sentido, em relação ao número de cromossomos, a gente tem duas classificações para as nossas células. Nós podemos ter células diploides e haploides. Ploidia vem de número de cromossomos. Vem de dobro, né? Então, células diploides, elas vão ter o dobro de cromossomos que as células haploides. Mas quem é quem? Células diploides são as células somáticas, as células que compõem a maior parte do nosso organismo. Elas vão ter um total de cromossomos de 46 cromossomos, que são organizados em pares. Esses pares, cada parzinho é chamado de par homólogo, cromossomos homólogos, ou seja, são os cromossomos que têm pares correspondentes. Já nossas células haploides, que são as nossas células germinativas, popularmente conhecidas como gametas, elas vão ter só a metade desse número de cromossomos, ou seja, elas não vão ter 46, elas vão ter 23. E por que elas vão ter 23? Vamos pensar aí no processo de fecundação. Tem o óvulo e o espermatozoide. Quando ocorre o processo de fecundação, que essas duas células se fundem, dando origem ao zigoto, então eu tinha uma célula com 23 cromossomos, outra com 23. Quando elas se fundem, dão origem ao zigoto, que vai possuir, então, 46 cromossomos no total. E esse zigoto passa a sofrer múltiplas divisões celulares, aumentando, em tamanho e em número de células, e essas células, a maioria delas vai ser composta aí por 46 cromossomos. Então, essa é a principal diferença entre os dois, o número de cromossomos. O cariótipo vai ser o conjunto total de cromossomos de uma espécie. No caso da nossa espécie, espécie humana, nós temos um total de 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos estão divididos em pares correspondentes, que são os cromossomos homólogos. Então, nós vamos ter 22 pares que são chamados autossômicos e a gente vai ter um parzinho que vai ser o sexual, responsável por definir o sexo. Normalmente, nós representamos o cariótipo dessas duas formas. Um indivíduo 46XX ou 46XY. Se for 46XX, está representando o indivíduo do sexo feminino. E se for 46XY, representa o indivíduo do sexo masculino. Ou podemos representar também como 44 mais XX, então 44 cromossomos autossômicos, mais o parzinho sexual que indica o indivíduo do sexo feminino. Ou 44 mais XY, que são os 44 cromossomos autossômicos mais o parzinho sexual que indica aí o indivíduo do sexo masculino. E o ideograma vai ser um quadro esquemático reunindo esse conjunto dos 23 pares de cromossomos, como a gente consegue ver aqui
nessa imagem. Então, a gente tem, ó, os 23 pares de cromossomos, 22 pares de cromossomos autossômicos e o parzinho sexual, que é o par 23. Então, a gente tem algumas síndromes que afetam determinados pares desses cromossomos. Por exemplo, a síndrome de Down, ela afeta o par cromossômico 21. Em vez de ter 2 cromossomos, eu tenho 3. É uma anomalia genética. Assim como eu também tenho outras síndromes que afetam o par sexual. Mas isso aí é assunto para outras aulas. Falando agora da nossa molécula de DNA, relembrando um pouquinho, na nossa molécula de DNA, né, nós temos cerca de 25 mil genes distribuídos ao longo desses 23 pares de cromossomos. E vale lembrar, conforme a gente viu no final do capítulo 9, que essa molécula de DNA ela vai servir de molde para a geração, para a síntese, né, de uma molécula de RNA, e por sua vez esse RNA é utilizado para então sintetizar proteínas, que vão regular em vários processos dentro do nosso organismo. E essa sequência de eventos, ela consiste no dogma central da biologia molecular, que está resumido nesse quadrinho aqui. O DNA é uma molécula que tem a capacidade de autorreplicação ou duplicação. Essa molécula serve de molde no processo de transcrição para a obtenção do RNA. E essa fita simples de RNA, por sua vez, vai ser traduzida e vai então permitir a síntese, né, de uma proteína que vai regular aí nosso organismo. Mas como funciona então a autorreplicação do DNA, ou que também é chamada de duplicação conservativa? Vale lembrar que no interior do cromossomo a gente tem o DNA todo condensado. Então esse DNA tem que se descondensar e depois de descondensar ele tem que se desespiralar, tem que ficar uma molécula linear. Quem torna essa molécula linear é a enzima topoisomerase. Então ela é a primeira a atuar sobre a molécula de DNA. Depois que a molécula está ali toda retinha, vem vem a enzima helicase. A helicase ela vai rompendo as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Com isso, a gente tem uma separação completa entre a dupla fita de DNA. Nós temos 2 fitas moldes. E aí que entra a ação de uma outra enzima, que é a DNA polimerase. A DNA polimerase vai fazendo a leitura das bases nitrogenadas e vai construindo uma fita complementar. Ou seja, onde eu tiver citosina, a DNA polimerase vai inserir guanina. Onde tiver adenina, ela vai inserir timina. Onde tiver citosina, vai inserir guanina, até formar a fita complementar. E isso ocorre com as 2 fitas originais. E por que essa duplicação é sempre conservativa? Porque eu vou ter uma fita que é original e uma fita que então vai ser uma fita complementar que foi nova, foi sintetizada a partir dessa fita original. Uma dessas fitas do DNA ela vai servir de molde no processo aí denominado de transcrição. Vale lembrar que essa duplicação semiconservativa ocorre no núcleo celular e a transcrição ela também ocorre no núcleo. Então, uma fita desse DNA vai servir de molde para a síntese do RNA. Porém, esse DNA eu não posso usar ele inteiro, vai ser só uma fita, aqui eu tenho uma dupla fita. Então, tem que ocorrer a quebra dessas ligações entre as bases nitrogenadas para a obtenção de uma única fita simples. E essa fita vai servir de molde, então, para a síntese do RNA, a partir da ação da enzima RNA polimerase. Então, a RNA polimerase ela vai fazendo a leitura das bases
e vai construindo uma fita complementar. Vale lembrar, então, que onde tiver timina, a RNA polimerase vai inserir a adenina, porém onde tiver adenina, na fita complementar, eu não vou ter timina, porque no RNA não existe timina. A timina é substituída pela uracila. Então, onde tiver adenina, o RNA polimerase vai inserir a uracila. Onde tiver citosina, a RNA polimerase vai inserir a guanina. Onde tiver timina, ela vai inserir a adenina. Onde tiver adenina, a uracila e assim sucessivamente até obtermos, né, uma fita simples de RNA, que foi obtida a partir então da transcrição da molécula de uma fita simples do DNA. A partir desse RNA obtido, lá no núcleo ocorre a tradução, só que no citoplasma, ou seja, essa molécula de RNA obtida no núcleo, ela migra para o citoplasma e no citoplasma ocorre a leitura do RNA mensageiro. Essa leitura ela é feita de 3 em 3 nucleotídeos. Cada 3 nucleotídeos são chamados de trincas ou também de códons. Então, a leitura do RNA mensageiro é feita em códons. E vale lembrar que existe o códon de iniciação, ou seja, a síntese proteica só vai acontecer quando o RNA ribossômico identifica a trinca, né, o códon AUG. AUG, ele vai inserir o aminoácido metionina. É essa a chave que vai ligar, então vai iniciar a síntese proteica. Vale lembrar que nem toda proteína vai ter a metionina na sua composição. Então, esse aminoácido, ele simplesmente pode ser removido após o processo de tradução. E se eu tenho um códon de iniciação, também tenho que ter um códon de término. Só que no caso a gente tem 3 códons que podem atuar como códons de término. Eles não inserem nenhum tipo de aminoácido. Simplesmente eles sinalizam que o processo de síntese proteica acabou. Que são esses 3, o AA, o AG e o GA. Então, a tradução ela vai ocorrer no citoplasma. Aqui a gente tem o ciclo completo. Então, a gente tem o processo de transcrição, né, com a obtenção do RNA e a leitura dessa fita de RNA, que é feita através do processo de tradução. Então, a gente vai ter o RNA ribossômico, que vai fazer a leitura dos códons. Então, o RNA ribossômico se acopla à fita de RNA mensageiro, lê a primeira trinca aqui, o primeiro códon. Esse códon é o AUG. AUG indica metionina. Esse é o códon de iniciação. Então, se inicia a síntese proteica a partir dessa trinca de bases e é inserido o aminoácido metionina. Partir para a segunda trinca, AUC. AUC indica a inserção do aminoácido isoleucina. Então, a isoleucina se liga com a metionina e então parte-se para a próxima trinca de base, para o próximo códon. Agora eu tenho o CG. O CG vai indicar a inserção do aminoácido serina. Serina. E então, inseriu o aminoácido serina, ele se conectou com a isoleucina. Vou partir para o próximo códon. Próximo códon, o AA. O AA é códon de parada. Então, se encerra aqui a minha síntese proteica. Eu obtive uma proteína com 3 aminoácidos. Obviamente que isso aqui é um exemplo simplificado. Uma proteína ela é formada por vários aminoácidos. Tanto que as proteínas são chamadas de polipeptídeos. Por quê? Cada aminoácido é um peptídeo.
e um peptídeo se une ao outro através de ligações peptídicas. Então, uma proteína, logo, é um polipeptídeo, que é formado pela união de vários aminoácidos que são ligados através de ligações peptídicas. Então, aqui a gente viu o códon de início, códon de parada. E vale lembrar que uma proteína ela vai ter um tamanho muito maior do que só 3 aminoácidos. Na prática, o que aconteceria seria isso aqui. A gente tem o RNA, a fitinha de RNA mensageiro, temos as subunidades do RNA ribossômico, e esse RNA ribossômico, ele possui sítios onde o RNA transportador vai se unir, se acoplar. Então, o RNA ribossômico lê uma trinca de bases, o RNA transportador traz o aminoácido correspondente, o RNA ribossômico lê mais uma trinca de bases. Outro RNA transportador traz um novo aminoácido e assim vai sendo formado a cadeia de aminoácidos que vão gerar, vão constituir essa proteína. Então, relembrando, esse processo vai ocorrer no citoplasma. Aquele RNA que foi obtido através do processo de transcrição, ele migra para o citoplasma da célula e o processo de tradução e produção, síntese das proteínas, ocorre na região do citoplasma. Costuma-se dizer que o nosso código genético, então, ele vai ser a correspondência entre esses códons, e a sequência de aminoácidos formadores dessas proteínas. E costuma-se dizer que o código genético, ele é quase universal, porque esses códons que vão corresponder, a determinados aminoácidos, eles praticamente são iguais em todas as espécies, salvo algumas raras exceções. E vale lembrar que a gente vai ter 64 combinações de bases e somente 20 aminoácidos para serem inseridos, ou seja, para cada aminoácido ser inserido ali durante a síntese proteica, pode existir mais de um códon correspondente para aquele aminoácido, conforme a gente vai ver na tabelinha. E durante esse processo de duplicação do DNA, de tradução, pode ocorrer algumas mutações no DNA, mutações essas que são chamadas silenciosas, porque muitas vezes uma mutação altera a sequência de bases nitrogenadas. Só que como a gente tem exatamente essas combinações diferentes para um mesmo aminoácido, pode ser que essa mutação não altere o resultado final, ou seja, não altere a proteína que vai ser sintetizada. Por isso, essas mutações são chamadas de silenciosas. Aqui, para encerrar, a gente tem a tabelinha de correspondência entre os códons e os aminoácidos. Então, a gente consegue ver, por exemplo, a leucina. Ela possui 4 códons que podem resultar na inserção desse aminoácido para a formação de uma proteína. Assim, da mesma forma, a isoleucina, a gente tem 3 códons correspondentes. Nós vamos ter a metionina, que vai ser o nosso códon de iniciação. Nós vamos ter os nossos 3 códons de parada, que vão indicar, então, o término da síntese proteica. E vamos ter aí outros vários aminoácidos e seus códons correspondentes. Espero ter ajudado um pouquinho na assimilação do conteúdo. Eu sei que é um conteúdo mais difícil, biologia molecular é uma área bem complexa e por isso, caso tenham dúvidas, não deixem de me procurar, pessoal. Eu já disponibilizei o e-mail, a gente tem um dia e horário para atendimento e para tirar dúvida no WhatsApp. Não deixem de me procurar, é muito importante vocês tirarem essas dúvidas para que vocês tenham bons resultados nas nossas atividades avaliativas, certo? Então, mais bons estudos e obrigada pela atenção de vocês.